Existem várias possibilidades de jogar RPG em um cenário Lovecraftiano. São dezenas de jogos diferentes com propostas diferentes para você jogar. No vídeo de hoje a gente vai pontuar as diferenças entre Rastros de Cthulhu e Chamado de Cthulhu para que você possa escolher o seu jogo preferido e narrar a sua aventura inspirado nos mitos de Cthulhu. Se você chegou por aqui agora, a gente já tem alguns vídeos sobre Cthulhu nesse canal, onde eu falo sobre experiência de narrar ou jogar Chamado e Rastros de Cthulhu. Também temos vídeos sobre como jogar e como fazer sua ficha em Chamado de Cthulhu e vídeos sobre a diferença entre Chamado de Cthulhu e Cthulhu Pulp. Então, se você quiser conferir, recomendo que você acesse nos cards ou no box de descrição, que tem link para esses vídeos. A primeira diferença que a gente tem de um sistema para o outro é que o Chamado de Cthulhu é um jogo com um sistema próprio, baseado em níveis de sucesso e porcentagem. Mesmo estando aí em sua 7ª edição, o sistema, a base desse sistema ainda é a mesma. E ele é focado na investigação, na possibilidade de perder pistas, e isso pode ser até um problema ali na forma com que você vai ter que lidar com a situação e na dificuldade de lidar com os próprios mitos. Já Rastros de Cthulhu possui uma abordagem um pouco diferente. E como ele usa esse sistema Gunshou, ele vai focar ali na investigação, deixando ali que os jogadores montem um quebra-cabeça, entregando as pistas mais facilmente. Eu diria que enquanto lá em Chamado é muito mais fácil você perder as pistas e ter que, enfim, arrumar outra forma de entregar, em Rastros, desde que você faça as perguntas certas, as pistas vão estar ali. Em Rastros de Cthulhu, a gente tem um sistema que usa gerenciamento de gastos de ponto de perícia, exigindo rolagens apenas em situações absurdas ali, realmente perigosas, aonde o personagem vai correr algum risco de se machucar, algum risco de vida, Então, são rolagens mais físicas, digamos assim. Além disso, em Rastros de Cthulhu, os seus personagens são mais resistentes à sanidade. No caso, eles conseguem manter ou serem mais fortes psicologicamente. A questão de sanidade e estabilidade, ela é dividida, Então a gente tem estabilidade e sanidade, as duas coisas em Rastro, mas eu vou explicar um pouquinho melhor para você. Em Chamado de Cthulhu, você vai testar a sua sanidade em momentos em que você tem encontros com mitos ou você se depara com alguma situação como um monte de corpos mortos em uma chacina. E isso vai acabar drenando ali os seus pontos de sanidade. Em Rastros, você tem essas duas fontes, que é a estabilidade e a sanidade. E elas são separadas em duas situações diferentes. Raramente você vai perder sanidade de verdade. Para você ter que rolar a sanidade é uma coisa bem mais absurda e depois que você perdeu muita estabilidade. A estabilidade é que você vai perdendo com mais frequência e tem ali momentos específicos para lidar com a sua estabilidade. Só que quando você perde sanidade em Rastros de Cthulhu, aí a coisa fica feia de verdade. A gente tem exemplos disso no nosso jogo de La Comédia. Os personagens vão perdendo estabilidade aqui ou ali, eles veem um corpo morto, eles lidam com uma situação absurda, mas quando realmente tem uma crise de sanidade, o negócio fica feio e aí você vai ver o final de La Comédia, por exemplo. Uma outra diferença dos dois sistemas é que Rastros já possui no livro básico as diferenças do modo purista e do modo pulp, sem precisar de um outro sistema, de outro livro, outras coisas. Aqui você tem tudo em um livro só e você pode escolher o que for mais fácil para você, o que for mais interessante para o seu jogo. O livro básico já traz as duas opções de regras. Os dois sistemas, eles são muito bons no que eles se propõem a narrar e a compartilhar com os jogadores, a servir ali de base para uma contação de história. O que vai depender, se você escolhe um ou outro, é o estilo de jogo que você quer narrar. Você quer um jogo com mais dificuldade, com mais possibilidade de que os jogadores não resolvam o mistério? Talvez o seu jogo seja Chamado de Cthulhu. Ele é um jogo com mais interação de sanidade, é um jogo mais que os investigadores estão correndo mais riscos. Se você quiser um jogo onde as pistas são entregues mais facilmente, que é um jogo mais fácil de narrar, talvez, não mais fácil de narrar, mas mais fácil de ser interpretado, onde as pistas são entregues com maior facilidade e os jogadores possam fazer perguntas ao invés de só rolar dado, não é um jogo que depende tanto da sorte quanto o Cthulhu, talvez Rastro seja a opção para você. Aqui no canal a gente tem os dois sistemas já narrados,
relacionados, tanto Cthulhu Pulp quanto Rastros de Cthulhu. Então você pode conferir as duas coisas e talvez escolher ali a sua preferida. Você vai perceber que Rastros tem bem menos rolagem do que Cthulhu, por exemplo, porque as pistas são entregues, basta você chegar no lugar certo e fazer as perguntas certas, então fica muito da sua escolha. Agora, me conta aqui nos comentários qual é o seu preferido. Você prefere jogar Cthulhu, jogar Rastros? Qual é o seu jogo preferido? Lembrando que nós temos o cupom de desconto na Retropunk. Então, se você quiser comprar Mentiras Eternas, Rastros de Cthulhu, Criaturas Terríveis, enfim, esses e outros livros, não só de rastros ou uma aventura de rastros para você narrar, eu vou deixar o link aqui embaixo da loja da Retropunk e o nosso cupom tá aparecendo aqui na tela, mas também tá no box de descrição. Você ganha 10% de desconto aí para comprar os seus livros lá na Retro. Eu vou ficando por aqui, vou lá jogar com os meus amigos e até a próxima. Tchau!